Este é o canal Domingo às 9 e eu sou o diácono Otoniel Teodoro, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Paysandu, no estado do Paraná. Nós nos encontramos semanalmente para estudar a Palavra de Deus através da revista da Escola Dominical. Esta que é uma bênção há muitos e muitos anos na vida da Igreja brasileira e também em muitas partes do mundo. Neste domingo, que será no dia 11 de agosto de 2019, estaremos estudando a lição de número 6, que tem o seu título, A Mordomia da Adoração. Antes de entrarmos na lição, quero rapidamente pedir para você se inscrever no nosso canal. Esse canal é voltado para o ensino da Palavra de Deus. Aqui nós comentamos a revista de uma forma geral, sem deixar nada para trás, para que você aproveite bem seu momento de pesquisa no YouTube e que você possa tirar algum proveito do nosso esforço. Nós estamos aqui por vocês e vocês podem nos abençoar se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha para que você receba os vídeos em primeira mão. Assim que o vídeo for publicado, você é o primeiro a receber. Então, vamos para a nossa lição, começando pelo textuário da lição de número 6. O textuário da lição 6, ele se encontra no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. E diz assim: Porém a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque também o Pai busca a tais que o adorem. O que nós podemos entender aqui nesse textuário é que ali no poço, onde a mulher samaritana foi pegar água, Jesus teve um diálogo com essa mulher, a mulher samaritana. E ele explicou algumas coisas ali para ela concernentes ao novo modelo de adoração que estava para vir. Pois, até aquele momento, era uma forma de adorar. E a partir daquele momento, ele ensinou para ela ali alguns moldes do que seria a nova adoração. E ela indagou Jesus Cristo, perguntando onde é que se adorava, porque os nossos pais adoraram no monte. E tu, onde dizes que se deve adorar? Ela não entendia qual era o propósito de Jesus Cristo, mas ele explicou para ela muito bem. E ele explicou para ela para que ela entendesse que naquele momento estava acontecendo uma nova dispensação. Estava sendo montada e aconteceria em breve, e que aquele modelo antigo de adoração deixaria de existir. E deixando de existir, ficaria retrógrado, pois um novo modelo de adoração estava para chegar. Não precisaria ir mais até um local para adorar a Deus. Onde estivesse, estando em espírito e em verdade, ou seja, conectado ao céu e em sinceridade de coração, com Jesus Cristo, estaria adorando a Deus. Podemos dizer também que esta verdade aqui é Jesus Cristo. E ele diz assim, é chegada a hora, porém a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Ou seja, a verdade é Cristo. Você não encontra sombra de variação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito. Para adorar a Deus, tem que estar em verdade. Tem que estar em verdade. Cristo é a verdade. Nós não encontramos dúvidas em Cristo. Cristo é absolutamente tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto. Então, se estamos em Cristo, estamos em verdade. E estando em Cristo, adoramos ao Pai em espírito. Esta conexão de adoração ao Pai na nova aliança é diretamente pela verdade que é Cristo. Então, nós hoje adoramos a Deus nos moldes que Jesus ensinou para a mulher samaritana no poço.
Ele disse que era chegada a hora vinha, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também busca a tais que assim o adorem. Então nós estamos adorando a Deus neste molde, no molde da nova aliança. Nós não precisamos mais ir até um local. Onde nós estivermos, se estivermos em Cristo, em espírito, nós podemos adorar a Deus. Na leitura diária desta semana, eu quero me atentar para apenas um dia, até para que a nossa aula não fique tão prolongada, e eu quero só ler aqui os temas das leituras de segunda a sexta, e eu quero me atentar para um dia. Na segunda-feira fala em Mateus 2, capítulo 11, que os magos prostraram-se diante de Jesus. Na terça, em João capítulo 4, versículos 20 e 24, que é onde está o texto áureo, fala que o Pai busca os verdadeiros adoradores, assim como nós já comentamos no texto áureo. Romanos capítulo 4, capítulo 12, versículo 1, que é a quarta-feira, fala do culto racional, para que apresentemos o nosso culto racional, ou seja, o culto com entendimento para Deus, porque Ele merece um culto com o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com toda a nossa inteligência na qual Ele deu para que nós o adoremos. Na quinta-feira, que fala aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, é glorificando a Deus no corpo e no espírito. Na sexta-feira, em Salmos de número 96, versículo 9, adorando a Deus na beleza da santidade. E sábado, no capítulo 26, versículo 39 do Evangelho de Mateus, que Jesus prostrou-se em oração diante do Pai. Jesus se prostrou diante do Pai em oração, deixando um exemplo de submissão para nós. E eu quero me atentar aqui para a leitura diária de quinta-feira, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: porque fostes vós comprados por alto preço, então glorificai a Deus em vosso corpo. Nós temos ciência do preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Preço de sangue. Ele desce do céu, ele vem até a terra, sofre morte e morte de cruz, a morte mais humilhante daquela época. E ele passou tudo isso por nós. E nós, quando dizemos que somos reconhecedores de tal sacrifício, nós devemos, então, glorificar a Deus com o nosso corpo. Assim como Jesus foi obediente até a morte, nós devemos ser obedientes em nossa caminhada. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Nós temos que seguir o exemplo de seu Filho Jesus Cristo, que seguiu até a última instância da sua missão. E se nós colocamos a mão no arado, que é servir a Deus, nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e ir até o fim com a nossa cruz. Nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos, fazendo coisas relativas a esta vida e deixando de lado as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Então, se nós o aceitamos como nosso profeta para revelar Deus a nós, e nosso sacerdote para nos expiar, devemos também aceitá-lo como nosso rei para nos governar como totalmente dele, apresentando a ele cada sinal da nossa fidelidade. Aí fica uma pergunta, primeiro para mim e depois para todos nós. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos comportando? Eu preciso olhar para mim e me corrigir. E você precisa olhar para você também e se corrigir, para que nós
apresentemos-nos a Deus com o nosso corpo, e isto glorificando a Deus. Isto glorificando a Deus. Assim como diz o Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nós ofereçamos como sacrifício vivo a Deus. Isso é agradável. Isto é perfeito. Então, a cada dia nós temos que olhar para nós e tentar ser melhor do que ontem. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem. E essa renovação tem que estar dentro de mim como uma vontade de passar por um processo de crescimento diante de Deus. Eu preciso todos os dias olhar para mim e ver onde está o meu erro, ver onde está a minha falha, para que eu possa glorificar a Deus em meu corpo. O objetivo geral da lição é mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele quer encontrar os verdadeiros adoradores. Este é o objetivo geral da lição. E os objetivos específicos dessa lição são: número 1, conceituar a palavra adoração. Número 2, explicar como adorar a Deus. E número 3, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Estes são os objetivos da lição de número 6. Agora, partindo para a introdução da lição, nós iremos ler a introdução e logo após, fazendo um pequeno comentário aqui na introdução, e logo após entraremos no próximo capítulo, dando andamento para as nossas explicações. Vamos lá. Introdução. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nesta lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. Ou seja, nós não temos mais um local para adorar. Nós vamos adorar onde nós estivermos, porque se estivermos em espírito e em verdade, este lugar será o lugar de adoração. Não precisa mais todo aquele ritual em que precisava um sacerdote, precisava de um sumo sacerdote, precisava de todo aquele ritual que acontecia no tabernáculo, ali com mesa de preposição, com incenso, com toda aquela parafernália que precisava para adorar a Deus no Antigo Testamento. Jesus vem e diz que a hora estava chegando e a hora era aquela em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, onde eu estiver, se eu estou em Cristo, eu posso adorar ao Pai. E olha o que fala em 1 aos Coríntios, ou melhor, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu estou apto para adorar a Deus. As coisas velhas já passaram. Deus não tem compromisso com aquilo que é velho e passado. Deus quer um compromisso comigo no presente. E se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. E o que é que acontece? Quando nós estamos em Cristo, assim Deus estava em Cristo. Então, Ele é o mediador entre Deus e nós. Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos conectados ao Pai. Nós adoramos a Deus, como eu disse lá no texto áureo, em espírito e em verdade. Esta verdade é Cristo. A verdade liberta. Então a verdade é Cristo. Quando nós adoramos a Cristo
Nós estamos na verdade. E aí nós chegamos a Deus através de Cristo, através de todo o sacrifício que Deus fez por nós. E onde nós estivermos, se estivermos em Cristo, nós estaremos adorando a Deus. Vamos partindo aqui para o primeiro capítulo dessa lição, capítulo 1, e tem o seu tema, o que é adoração? Vamos lá. A adoração vem do latim adorationem. No sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos ciência de quem é Deus, de quem é o Jesus Cristo, seu Filho, e de quem é o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo é aquele que foi enviado por Jesus Cristo para a igreja, para estar conosco, nos preparando, nos ensinando como se presta a adoração a Deus. Estando no culto, o Espírito Santo é aquele que prepara o crente para adorar a Deus. A intenção do Espírito Santo é fazer com que os homens adorem a Deus. E ele, como está escrito em João capítulo 16, versículo 8, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui a gente tem que entender que era uma multidão, a humanidade que não cria em Cristo. Então, o Espírito Santo convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha o que fala aqui no 9. Do pecado porque não creem em mim. E como todo pecado tem sua raiz na incredulidade, assim a forma mais agravada de incredulidade é a rejeição a Cristo. E o Espírito, no entanto, ao fixar essa verdade na consciência, não extingue, mas, ao contrário, consuma e intensifica o sentido de todos os outros pecados. Ou seja, o Espírito Santo mostra ao pecador, na sua consciência, a necessidade que ele tem de encontrar a Cristo. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, é convencer o pecador a aceitar a Jesus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que nós temos que entender é que são três pessoas: Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, aquele a quem Deus deu a nós com um amor de tal maneira, enviando o seu Filho até nós, para que todo aquele que crê nesse Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E o Espírito Santo está conosco até o dia da vinda de Jesus Cristo. Então, essas três pessoas são as que nós adoramos. Nós acreditamos em Deus, que se distingue em três pessoas. E a única coisa aqui que eu deixo aqui como conselho ou como ensino é que não devemos terminar as nossas orações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todas as nossas orações têm que ser terminadas em o nome de Jesus, porque nós estamos rogando ao Pai. O Espírito Santo leva os nossos pedidos ao céu, mas nós devemos pedir a Deus e agradecer os nossos pedidos que já chegam até Deus em o nome de Jesus. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em o nome de Jesus, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, é Ele quem intercede por nós ao Pai. Então, nós devemos orar em seu nome, nós devemos orar a Deus em seu nome, pois quando nós colocamos em o nome de Jesus no final da nossa oração, nós estamos colocando a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo
de Jesus. Nós estamos debaixo das mãos de Jesus. Nós confiamos que o Filho de Deus é poderoso para pedir a Deus por nós e o Pai atender. Agora o tópico 1 do capítulo que tem o nome O que é adoração, aqui vai falar adoração no Antigo Testamento. Então vamos lá. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahar ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra abad, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Essa é a perspectiva de adoração na Antiga Aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Então, se essa palavra aparece mais de 100 vezes, a palavra shahar, é que nós devemos adorar a Deus bastante, né? Então, o povo de Israel no Antigo Testamento adorou bastante a Deus. Adoravam a Deus muito. E Deus, o próprio Deus, manda Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe, em sinal de reverência e adoração ao Eterno. Então, o que se pede é que nós nos prostremos a Deus. Isto é um sinal de adoração. Quando nós nos rendemos e nos prostramos a Deus, nós estamos o adorando com o nosso reconhecimento que Ele é o Deus poderoso e merece a nossa adoração. É assim que devemos fazer. Nós devemos estar em reverência ao nosso Deus. O tópico 2 do capítulo 1, ele fala sobre a adoração no Novo Testamento. Então vamos lá. O Novo Testamento registra o verbo grego proskuneo 59 vezes. Ela significa prostrar-se, ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo prosekunesa, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração na Nova Aliança. Assim como ficou no Antigo Testamento a palavra shahar mais de 100 vezes, esta palavra grega do verbo grego proskuneo aparece 59 vezes. Então nós devemos adorar a Deus de forma grandiosa. Devemos adorar a Deus em números generosos. E isto não é exagero. Nós devemos sempre estar com o nosso pensamento voltado em adorar a Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, estando em Cristo, nós estamos adorando a Deus. Pois em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele coloca o Filho como um recebedor de adoração. Ele deu um nome que é sobre todo nome ao seu Filho Jesus Cristo. Quando adoramos ao Filho, o Pai é engrandecido no céu. Porque Ele deu um nome que é sobre todo nome, na qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós estamos nos submetendo ao governo de Cristo, a nossa vida, nós estamos adorando ao Pai. É uma forma também de adorar ao Pai. É adorar ao Filho. É servir ao Filho em corpo, alma, coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso esforço. Quando nós nos chegamos ao Filho, o Pai fica feliz. Porque Ele deu o Filho a nós. E quando nós aceitamos
a Jesus Cristo como nosso Salvador, automaticamente nós estamos aceitando o favor de Deus em nossas vidas. Assim como os magos fizeram, caminharam muito para chegar até Deus, até o menino Jesus, para adorarem, para se prostrarem diante dele. Então, nós devemos nos esforçar em se prostrar aos pés de Cristo, em forma de rendição e reverência. E Deus se agrada dessa atitude. O tópico 3 do capítulo 1 da lição, que o capítulo tem o tema O que é adoração, o tópico 3 diz assim: outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Desta palavra vem o termo idolatria, ou adoração a ídolos. Palavra, prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia, ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia, em que a adoração de Deus se destaca como a essência do culto. Em breves palavras, eu quero explicar resumidamente sobre isso aqui. Diversas denominações, ou cada denominação cristã tem uma liturgia, em que a adoração a Deus se destaca como essência do culto. Mas nós vemos muitas liturgias na qual a adoração a Deus não é o destaque. Nós temos muitos movimentos, muitos cultos que não são para Deus. São para exaltar homens, para exaltar pessoas, para exaltar grupos, para exaltar toda e qualquer coisa, menos exaltar a Deus. Então, se em uma liturgia a essência dessa liturgia não for a adoração a Deus, ela é fracassada, é terrena, é secular e não passa do teto. O que nós precisamos é que na nossa liturgia, na nossa forma de cultuar, o nome de Deus seja primazia e seja Ele glorificado. Que nós nos reunamos na casa dEle, no templo, para adorar o nome dEle. Porque o Espírito Santo de Deus se faz ali presente. E quando nós adoramos a Deus, o Espírito Santo se encarrega de nos acelerar mais, de nos preparar mais, para que nós venhamos adorar a Deus. Agora, quando aquele movimento ali, aquela reunião, não é para adorar a Deus, com certeza o Espírito Santo não vai estar ali. Porque o Espírito Santo se reúne no meio de um povo onde a finalidade é adorar a Deus e glorificar o sacrifício de Jesus Cristo, a vitória da cruz. Caso contrário, essa liturgia é fracassada. Não tem lugar no mundo espiritual celeste. Fica por aí, não passa de coisas terrenas, banais, supérfluas e que poderiam sim estar dentro de um pensamento de adorar a Deus. Quando não tem Deus na liturgia, é apenas uma reunião de pessoas. E o Espírito Santo, com toda certeza, já não está mais presente nessa reunião. Partindo aqui para o capítulo 2, nós vamos falar o tema dele aqui, como adorar a Deus. E o primeiro tópico do capítulo 2 tem o tema, em espírito e em verdade. Então, como adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Vamos lá. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar. Em segundo lugar, como se deve adorá-lo. Ou seja, a mulher indaga a Jesus Cristo sobre o lugar de adoração. Ela pergunta para Jesus, que ela fala para Jesus que os nossos pais adoraram no monte.
E tu, que dizes? Onde é o lugar que devemos adorar? Aí Jesus fala que os verdadeiros adoradores não adorariam mais ali no monte. Eles adorariam em qualquer lugar onde eles estivessem. E também ele fala sobre como se deve adorar. Eu venho ao longo já dando explicação sobre isso, mas é em espírito e em verdade, ou seja, em espírito ligado ao mundo espiritual, e em verdade, em Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, Jesus deixa duas lições muito claras para essa mulher. Você vai poder adorar em qualquer lugar se estiver em mim. Se estiver em mim. Como diz lá, como eu já li aqui em 1 aos Coríntios, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, está pronto para adorar a Deus. Passou pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus, está pronto para adorar a Deus. Aí vai adorar em verdade, porque já tem Cristo em si mesmo. Então o que acontece? Adora em qualquer lugar onde estiver, e com sinceridade e em verdade que é Cristo. Eu posso deixar aqui uma experiência própria de coisas que eu faço e pratico, que o meu trabalho, eu sou um segurança, eu trabalho em uma agência bancária, e eu passo horas do dia apenas prestando atenção no movimento e na entrada e saída de pessoas onde eu trabalho. Eu consigo me conectar por diversas vezes durante o dia em versículos, em mensagens, em louvores. Muitas horas do dia eu me pego adorando a Deus em pensamento. Eu começo com um louvor na minha mente, e esse louvor eu vou cantando sem voz. Eu vou cantando apenas com o meu pensamento. E vou prestando atenção na letra dessa canção. E muitas vezes também vou prestando atenção em versículos. Minha mente vai recitando os versículos, e eu consigo nesse lugar sentir a presença do meu Deus. Lágrimas descem dos meus olhos e eu sinto a presença de Deus ali onde eu estou. Isso com a mais pura verdade e sinceridade do meu coração, que eu consigo fazer isso por diversas vezes. Por experiência própria eu posso dizer isso, que acontece comigo muitas vezes. Onde eu estou, eu presto o meu culto, o meu devocional a Deus. Ninguém percebe, e Deus deu essa característica do ser humano, da dinâmica. Eu estou em um lugar, mas eu estou com o meu pensamento longe dali, estou conectado ao trono da graça, estou sentindo o refrigério do Espírito Santo ali comigo, eu estou sentindo a graça de Deus, eu sinto Jesus Cristo em mim, ali onde eu estou. Essa é a dinâmica que Deus dá para a nossa vida. Nós podemos levar a Cristo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos honrar a Deus onde nós estivermos, em pensamento. Se não for preciso em pensamento, nós podemos falar do amor de Deus às pessoas. Mas se não for possível falar do amor de Deus, nós podemos viver o reino de Deus em nós, onde quer que nós estivermos. E isso é maravilhoso, isso é uma dádiva preciosa e gloriosa, da qual nós devemos usufruí-la. Devemos usar o nosso pensamento e meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como fala o Salmo de número 1, que na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que praticar essa verdade em nossas vidas. E aí as coisas acontecem. Eu vivo essa realidade, eu consigo me conectar onde eu estiver. Então, não custa tentar levar Cristo com você no seu dia a dia. É assim que a sua vida é transformada. É assim que você consegue se conectar ao trono da graça. Não precisa mais de templo. Não precisa mais de rituais e simbologias. Onde você estiver, você vai estar adorando a Deus se você quiser. Mas é bom querer adorar a Deus onde você estiver, porque ali Deus estará com você. Tópico 2 do capítulo 2
Como adorar a Deus? Daí vem aqui, tópico 1/1. Onde adorar a Deus? Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era no Monte de Samaria, mas para os judeus era em Jerusalém. Entretanto, o nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo que o essencial da adoração não teria um lugar geográfico, pois os adoradores verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade aqui, esse versículo aqui diz que Deus é espírito e Ele está em todos os lugares. Então, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, você pode estar adorando a Deus, porque Deus é espírito. E Ele importa que os verdadeiros adoradores o assim o adorem, em espírito e em verdade, que é Cristo. Tópico 1/2. A atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Aqui está as duas palavras entre aspas. Isto é uma visão deturpada da adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem show gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Hoje nós temos louvores muito egocêntricos e antropocêntricos. Os louvores egocêntricos são aqueles que falam muito do meu eu. Eu sou o centro do louvor ali, daquela música, porque louvor não é. O antropocêntrico é o que fala apenas do homem, mas já não fala de Deus. Porque o louvor a Deus, ele tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. Teocêntrico, que Deus está no centro do louvor, está na atitude, na intenção do louvor. Cristocêntrico é que coloca Jesus Cristo como vitorioso, como vencedor, como principal pessoa da história, o Salvador do mundo. O nosso louvor deve ser para exaltar, para glorificar o nome daquele que nos salvou. O verdadeiro louvor é aquele que exalta as vitórias e as conquistas que estão dentro da palavra de Deus, que conta as vitórias do povo de Deus, as vitórias dos profetas, dos reis, dos patriarcas, daqueles que venceram pela fé. Este é o verdadeiro louvor. Mas aquele louvor que apenas fala de coisas seculares, que fala apenas de pessoas e apenas exalta o meu eu e que massageia o meu ego, ou que muitas das vezes tem cunho psicológico, tratando apenas o meu ser humano e que não me leva a uma conexão com Deus, isto não tem Deus, isso não é uma verdadeira adoração. Nós devemos adorar a Deus de uma forma genuína e verdadeira. Os nossos louvores que saírem das nossas bocas devem ser para exaltar o nome de Jesus Cristo e anunciar o seu nome. Caso contrário, nós estamos fazendo apenas um esforço banal, sem efeito. Nós estamos talvez colocando o nome de Jesus Cristo em uma canção, mas apenas Ele como o meu abençoador, aquele que faz tudo aquilo que eu quero, aquele que faz tudo aquilo que eu peço. Mas em nenhum momento eu me coloco como submisso ao seu querer, à sua vontade, aos seus preceitos. Este não é louvor. Este não é o Cristo que merece adoração. Este Cristo que está sendo colocado aí é um Cristo qualquer, mas não o Cristo da cruz, não o Cristo Salvador. Nós devemos ter muito cuidado e analisar muito bem aquilo que cantamos. Que das nossas bocas saia um louvor que venha de encontro
a suprir as nossas necessidades, mas que venha pedir para que Cristo esteja suprindo as nossas necessidades. Que nós viemos, através das nossas músicas, clamar o sangue de Jesus em nossas vidas. Que nós viemos clamar pelo poder do sangue que há em Cristo Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Que os nossos louvores venham dizer que o nome de Jesus tem poder para salvar, para libertar, para perdoar, para curar, para transformar o mais vil pecador em uma nova criação, em uma nova criatura. Essa é a intenção do louvor. Caso contrário, é louvor, é música antropocêntrica, música egocêntrica, música que exalta apenas o meu eu e não exalta a Jesus Cristo, e não é louvor a Deus. Ainda no capítulo 2, o tópico 2, aqui o tema do capítulo 2 sendo como adorar a Deus, o tópico 2 diz: adore a Deus com o culto racional. Vamos lá. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso culto, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, como já foi explicado lá na leitura diária. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a agradável, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 2. Você já parou para pensar o que é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ou seja, nós devemos oferecer o nosso culto racional com o nosso entendimento, provar para Deus que nós entendemos e aceitamos o seu favor, que é Cristo, que é a graça de Deus revelada. E a partir deste momento, nós vamos experimentar em nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Ou seja, nós precisamos oferecer o culto racional. Quando nós oferecemos o culto racional, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que um processo que vai acontecer em nossas vidas, que é experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Poxa, você imagina que bênção para a sua vida, para as nossas vidas, experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós encontremos a salvação. A vontade de Deus é que nós sigamos a paz com todos e a santificação, para que nós possamos ver o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então vale a pena oferecer um culto racional. Adorar a Deus com a sinceridade do nosso coração. Adorar a Deus com alma e espírito. E oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo. Essa é a intenção de Deus. É que experimentemos essa boa e perfeita e agradável vontade dele. Quando nós oferecemos o nosso culto racional com sinceridade, nós podemos ter certeza que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Porque a vontade de Deus é que eu e você tenhamos o melhor dele para nós. Basta que nós apresentemos um culto racional. Chegamos ao terceiro capítulo da lição, já partimos para o seu final, e eu quero aqui, nesse momento, relembrar você que está assistindo, que venha se inscrever no canal,
para que você receba as lições de primeira mão e que você não perca esse contato comigo, que é esse canal, e que a gente possa fazer uma parceria na qual eu te abençoo com aquilo que o Senhor me concedeu, que é explicar a palavra de Deus. É só pela graça de Deus, a gente sabe de onde viemos, sabemos quem somos, e sabendo disso nós entendemos que não somos melhores que ninguém. Apenas nos colocamos como instrumentos na obra de Deus, estamos aqui fazendo a obra de Deus. Isto aqui é obra de Deus. Nós queremos alcançar pessoas, alcançar vidas com este trabalho, e que você venha nos abençoar. Fique conosco nesse canal, se inscreva, ative o sininho aí para que você receba as notificações quando estiver um vídeo publicado, e assim você estará abençoando a minha vida e, como eu já disse, eu abençoando a sua vida. Vamos firmar essa parceria. Eu espero estar aqui por muito tempo fazendo este trabalho. Tinha uma vontade grande no meu coração, já estou colocando em prática, e a gente vai seguindo juntos até quando Deus permitir, até o dia que as coisas estiverem propícias a nós e que essa seja a vontade de Deus na nossa vida, nós estaremos aqui. Então vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 tem o tema Gestos e atitude na adoração a Deus. Tópico 1. Ajoelhar-se e prostrar-se. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos, adorando a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas aos céus, se levantou diante do altar do Senhor. Isto está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. E Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica. Mateus capítulo 26, versículo 39. Vamos fazer uma comparativa aqui. Olha a diferença do que Salomão fez. Salomão edificou um templo ao Senhor. E ele se pôs de joelho adorando a Deus. O que nós temos para falar de Nabucodonosor, que levantou uma estátua gigantesca e pediu para que todo o povo, que toda a nação, que todos que estivessem ali presentes, prostrassem-se diante dele e diante da estátua que ele construiu. Olha a diferença da atitude de Salomão. Salomão se prostra diante do Deus vivo e diante de toda a nação. Ele coloca como exemplo ali que toda a nação deveria se prostrar diante do Deus de Israel, diante do Deus do céu. E olha também o exemplo maravilhoso que Jesus deixa. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica. Jesus, sendo o próprio Deus, na pessoa do Filho, ele se prostrou diante do Pai em súplica. Isto é, ele deixou um exemplo de que nós devemos adorar a Deus, assim como ele adorou a Deus. Nós devemos adorar a Deus, prostrarmos-nos diante de Deus, nos colocarmos diante dele em súplicas, em petição, em louvor, louvar em súplica, louvar em petição, porque quando nós estamos depositando a nossa confiança em Deus, nós estamos o louvando. Não é apenas dizendo, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, eu te exalto. Quando eu deposito a minha confiança de Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu estou aqui porque eu sou pobre e necessitado. Você está adorando a Deus. Você também está adorando a Deus, porque você confia no poder que Ele tem. Isto é uma forma de adorar a Deus, se colocar como dependente e carente dEle. Esta é uma forma de adorar a Deus. Adore a Deus na medida que necessário for para a sua vida no momento em que você for adorar. Não importa se você está pedindo ou agradecendo. O importante é lembrar de pedir. Quando recebeu, lembra de agradecer. Mas não deixe de adorar a Deus com a sua vida, prostrando-se diante dele.
Esse é o exemplo que Salomão deixou para o povo de Israel naquele momento e o exemplo que Jesus deixa para a igreja, que devemos nos prostrar diante de Deus em súplicas. Tópico 2 do capítulo 3 tem o tema Louvar e Cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais no cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que revezassem em turnos, acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso está escrito em Colossenses capítulo 3 e versículo 16. E essa parte aqui é interessante, em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só, com graça em vosso coração. O que é essa graça? O que é essa graça? Essa graça, no grego, graça é o elemento no qual o seu canto deve ser. A graça da habitação do Espírito Santo. Esta sentença expressa a sede e a fonte da verdadeira salmodia, seja em privado ou público, a saber, o coração e a voz cantando. Ou seja, o salmo de amor e louvor está no coração antes que ele encontre a boca pelos lábios. Ou seja, eu devo estar louvando a Deus não apenas no templo, não apenas com um microfone na mão e um instrumental ou um playback tocando. Eu devo estar louvando a Deus muito antes desse louvor que eu vou cantar chegar até a minha boca. Eu devo louvar a Deus com o meu interior, com o meu entendimento, com o meu ser. Isto é louvar a Deus. Louvar a Deus com o meu ser, com o meu eu. Eu me entrego a Deus de corpo e alma. Usar um microfone, um playback, um instrumental é consequência. A minha adoração deve ser interior primeiramente. Aí depois eu esboço com a minha voz, com a minha atitude, o louvor, mas dentro de mim já está louvando. Eu não preciso esperar a oportunidade para louvar a Deus. Eu devo louvar a Deus todo momento. E mesmo quando não é expresso pela voz, aquele louvor suprimido, como eu estava dizendo, em pensamento, é esse que é o importante, é louvar com graça, ou seja, independente de qualquer coisa, de qualquer causa, razão ou circunstância. E se você foi até a igreja e não recebeu uma oportunidade? Você já está louvando dentro de você e Deus está recebendo. Não é apenas eu tenho que ter a oportunidade, eu vou estar lá na frente cantando. Se eu penso dessa forma, eu estou cantando para homens, apenas para a igreja ouvir. Eu preciso adorar e exaltar ao meu Deus e que o meu louvor leve a igreja, aquela plateia que está ali, a glorificar a Deus. Não pode ser diferente disso. Deve ser exatamente dessa forma. Que o meu louvor exalte a Deus e que leve a igreja a adorar a Deus. Essa é a intenção do louvor na casa de Deus. Nada diferente disso. Só isso. Isso é adorar a Deus. É levar as pessoas a adorar a Deus com aquilo que você está louvando. Simples assim. Tópico 3 do capítulo 3 tem o tema Glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Logo,
Deus não aceita nada menos que todo o nosso ser. Isto é, nosso corpo e nosso espírito. Ou seja, devemos louvar com inteireza, sem restrições, sem retaliações. Devemos nos jogar perante Deus. Fazer daquele momento em que estamos em adoração como se fosse o último momento das nossas vidas para adorar. Adorar com toda a sinceridade, com toda a verdade. Estar na casa de Deus, não olhando para o lado ou prestando atenção em coisas daqui, mas tentando a todo momento estar com o nosso pensamento voltado ao trono da graça, para podermos recebermos de Deus aquilo que fomos buscar na igreja. Não buscar aquilo que não perdemos. Nós devemos buscar a Deus, estar com o nosso pensamento voltado. E quando o pregador pregar, receber a mensagem que vem de Deus aos nossos corações. Nós devemos estar preparados para receber. O salmista lembra-nos que a adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Ou seja, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Devemos ser gratos a Deus. Devemos expressar gratidão. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus, o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Coisa maravilhosa Deus nos deixou, que é o direito de adorá-lo. Deus nos deu essa dádiva. E nós devemos colocá-la em prática. Ela está em nós. Nós fomos feitos adoradores. Quem nos tira desta vertente, desta verdade, é o mundo daqui. É o cotidiano, é o secular, é o passageiro, é o pecado. E as concupiscências, todas elas, concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, todas as concupiscências e todas as soberbas, são essas coisas que nos tiram da verdadeira finalidade, que é adorar a Deus. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós devemos nos policiar. E eu digo que isto aqui começa ensinando primeiro a mim, que eu preciso também mudar muitas atitudes na minha vida. Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas. Mas nós devemos apresentar as nossas falhas àquele que pode nos suster, aquele que pode nos valer, aquele que é perdoador de pecados, aquele que se coloca entre nós e Deus como intermediador, como sacerdote. Quando nós oferecemos sacrifício, é Ele quem recebe e leva até Deus. É nisso que nós temos que nos apegar, que nós temos um sumo sacerdote fiel que com o seu sangue nos comprou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós devemos nos fiar nesta promessa de que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele intercede por nós ao Pai. Quando erramos, quando fazemos coisas que não agradam a Deus, quando nós nos chegamos até Jesus Cristo e pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos reconecta a Deus. É nisto que nós devemos nos pegar, que nós temos um advogado fiel e é capaz e apto de suprir as nossas necessidades e nos ajudar nas nossas dificuldades. Vamos nos chegar mais a Cristo em adoração, em rendição, para que nós possamos estar mais perto de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É isto que nos leva a ter esperança na sua vinda. É nos aproximando dele. É nos colocando como submissos a ele, submissos ao seu governo, nos cuidando, nos policiando daquilo que fazemos, sobre aquilo que fazemos, e tentando a cada dia ser melhor, deixando aquilo que fizemos ontem e nos apegando a hoje sermos melhor que ontem, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Nós somos baluartes de Jesus Cristo. Ele não está aqui em pessoa. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos regidos pela sua cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. Nós somos o corpo. Então nós devemos fazer aquilo que a cabeça manda.
ser obedientes, não fazer aquilo que queremos fazer. O desejo do Espírito Santo, o desejo de Cristo é que nós glorifiquemos a Deus. E aí as coisas acontecem na nossa vida de maneira gloriosa, tremenda, maravilhosa. O sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. É nisso que devemos nos pegar. Chegando à conclusão desta lição, nós vamos ler a conclusão aqui para que o assunto feche verdadeiramente, né? Como nós explicamos toda a lição, chegamos à conclusão. Isso é prazeroso, chegar até aqui. E você que chegou até aqui, eu digo para você que você é um vencedor, né? E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa neste tempo que você tirou para meditar junto comigo a respeito das coisas de Deus. Vamos para a conclusão. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmos de número 139, versículos 1 e 2. Olha só. Deus não olha apenas aquele gestual que fazemos. Aquele que está quietinho no seu cantinho, mas está com o seu pensamento voltado ao trono da graça, está da mesma forma como aquele que se expressa com seu corpo, com seus gestos, com as suas atitudes um pouco mais afloradas, né? Isso parte do emocional de cada um, do ser de cada um, e Deus respeita as características do ser humano. Então, Deus não olha apenas para aquele que está gesticulando, aquele que está pulando, ou aquele que está fazendo isso ou aquilo. Deus olha para as intenções do coração. E se aquele que está pulando, gesticulando, fazendo um movimento, se ele não está com o coração em espírito e em verdade, ele adorando verdadeiramente, de forma sincera, aquele que está quietinho no seu cantinho, fazendo ali o seu culto, ali, né, olhando assim, falando assim, comportadinho ali, quietinho, Deus está recebendo. E se o outro está pulando, está movimentando, Deus, e está com o coração sincero, Deus está recebendo da mesma forma. Deus respeita a minha e a tua característica. Então adore a Deus. O segredo é adorar do teu jeito. Aquilo que Deus colocou em você, faça, exerça, administre a adoração. Exerça a mordomia da adoração. Seja um mordomo da adoração. Administre. Coloque em prática o adorar a Deus. Independente da forma e do jeito que você faça. Adore a Deus. E para concluir a lição de número 6, a mordomia da adoração, eu quero deixar para você que chegou até o final dessa lição, um salmo para sua meditação, fala sobre adoração, e eu quero ler esse salmo com você, e que você possa meditar até o dia da lição, que você fique com esse salmo, o salmo de número 100, no seu coração, na sua mente, você possa viver esse salmo na sua vida. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus abençoe. Boa aula. Que o Espírito Santo possa ajudar você a entender tudo isso que eu disse, né? Sem Ele nós não somos ninguém. Que Deus abençoe. Boa aula. Não fuja dessa luta, pois essa luta Deus nos deu e nós temos que lutar. A escola dominical é árdua, o trabalho é difícil, eu tenho experiência própria de que o trabalho é difícil,
eu sei do que estou falando, pois eu vivo escola dominical. Nós não devemos abandonar este nosso labor. Foi para esta obra que Deus me chamou, foi para esta obra que Deus te chamou. E cabe a nós não fugir da responsabilidade, pois nós somos os administradores deste valoroso trabalho, deste maravilhoso trabalho que é ensinar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Ótima semana. Até a próxima. Amém.